Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E aí pessoal, como que tá sendo o carnaval? Vocês estão curtindo o carnaval? Eu confesso que eu sou do bloquinho do sofá. Passo o tempo todo no sofá assistindo série. Não sou muito de sair não, e vocês já sabem disso porque eu falei no vídeo anterior. Então, para quem tá curtindo o carnaval aqui comigo, vamos lá para mais um caso hoje, né? E bora pro que interessa, vamos contar esse caso aqui para vocês. O caso de hoje é provavelmente o caso mais insano que você vai ver hoje, e de verdade, até eu me surpreendi com o desenrolar dessa história. Mas enfim, vamos lá, né? Sabrina Kuider nasceu no dia 5 de dezembro de 1982, ou seja, temos aqui uma sagitariana. A Sabrina, pessoal, nasceu na Argélia, um país que fica ao norte do continente africano, nas margens do mar Mediterrâneo. Na época do seu nascimento, a Argélia estava passando por uma guerra civil, então ela e seus pais fugiram para Paris, na França. A infância da jovem não foi nada fácil e a família dela era bem pobre e basicamente viviam de auxílios governamentais. A Sabrina também tinha 3 irmãos mais novos e mais tarde ela relatou que sofreu abuso sexual vindo de seus tios durante a sua infância. Durante a sua adolescência, Sabrina se revoltou. Ela era uma jovem extremamente desobediente, sempre estava aprontando e não eram raras as vezes em que ela fugia de casa. Inclusive, houve um episódio onde a sua mãe a trancou no quarto, de castigo mesmo, sabe? E a menina era tão maluca que ela resolveu sair pela janela do quarto. Só que nessa época a família morava em um prédio e o apartamento ficava no 4º andar. Então quando ela pulou, ela acabou quebrando os 2 pulsos, uma perna e uma costela. Ou seja, o negócio foi grave ali e a Sabrina precisou ficar internada por um tempo. Depois de uma dessas, a gente pode até imaginar que a jovem iria sossegar, não é mesmo? Mas se você pensou assim, eu sinto dizer que errou feio, porque depois disso foi só ladeira abaixo. E assim que saiu do hospital, a Sabrina descobriu o mundo dos entorpecentes. A Sabrina, pessoal, acabou se tornando uma pessoa extremamente narcisista e competitiva. Ela não aceitava que ninguém fosse melhor que ela, e sempre que se sentia intimidada de alguma forma, ela atacava. Algumas pessoas que conheceram a jovem nessa época disseram que ela parecia um animal raivoso. E para vocês terem ideia da agressividade da menina, teve um episódio onde ela bateu em uma menina simplesmente porque queria o namorado da garota. E ela achou que intimidando a menina, ela sairia de cena e assim a Sabrina poderia se tornar a nova namorada do cara, que ela estava ali cobiçando, né? Obviamente que não deu certo e o rapaz em questão passou a ter medo da Sabrina. E ele estava certo, viu? Porque depois de receber um não, a Sabrina fez da vida do garoto um verdadeiro inferno. E até inventou uma história de que ele tinha assediado ela, só para fazer o garoto ser expulso da escola. A verdade é que a Sabrina era capaz de tudo para atingir os seus objetivos e não conseguir o que ela queria não era uma opção. Quando estava com 19 anos de idade, a Sabrina trabalhava em um quiosque de panquecas em Paris. E foi durante o trabalho que ela conheceu um homem chamado Ouissem Medouni. Ouissem tinha 24 anos de idade na época e estudava para seu mestrado. Quando ele viu a Sabrina pela primeira vez, ele ficou encantado e mais tarde ele relatou que foi como amor à primeira vista. Pessoal, como o nome dele é um pouco estranho, a maioria das pessoas o chamavam de Sam, e vai ser assim que eu vou me referir a ele a partir de agora, ok? Bom, a Sabrina também se interessou pelo Sam e após alguns encontros eles engataram em um relacionamento sério. Como já é de se imaginar, a relação dos dois era extremamente tóxica e a Sabrina tinha o Sam bem na palma da mão. Tudo o que ela mandava ele fazia e o que ela mandava ele não fazer ele obviamente não fazia. Em pouco tempo de namoro, o Sam descobriu que a Sabrina estava traindo ele com seu melhor amigo. Eles então terminaram,
mas o término durou menos de uma semana, pois como sabemos a Sabrina era extremamente manipuladora, então ela conseguiu convencer o Sam de que tinha sido assediada pelo seu amigo, e que na verdade ela era uma vítima. O Sam caiu no conto da sereia e os dois voltaram a namorar. Só que a Sabrina traiu ele novamente, e mais uma vez ele a perdoou. E isso se tornou um padrão no relacionamento dos dois. A Sabrina traía, o Sam terminava e logo depois o casal estava juntos de novo, como se nada tivesse acontecido. E isso é tão bizarro que nessas idas e vindas, a Sabrina chegou até a ficar noiva de outro cara e teve até um bebê, mas no final ela e o Sam estavam sempre juntos. Quando estava com 22 anos de idade, a Sabrina decidiu que ela precisava recomeçar. Ela estava cansada de Paris e de como a sua vida seguia por lá. Aliás, nesse momento ela decidiu que ela queria ser uma pessoa conhecida, uma celebridade aclamada pelo público, e na cabeça dela, se ela se tornasse uma pessoa famosa, ela teria milhões de súditos e todos os seus desejos iriam se realizar. Então era isso que ela queria, e se ela queria, ela iria ter. Afinal, a gente sabe que a Sabrina era muito dedicada a realizar os seus objetivos. Bom, para que os seus planos se concretizassem, ela decidiu que a primeira coisa que ela teria de fazer era se mudar para Londres. E assim ela fez. O seu plano era se tornar uma fotógrafa de celebridades, depois maquiadora, para assim ter um contato mais próximo com as pessoas famosas, depois estilista, e por fim, ela mesma seria uma celebridade. Só que para tudo isso acontecer, primeiro ela precisava de um trabalho para poder sustentar o seu sonho em Londres. Então a primeira profissão da Sabrina foi como babá. Enquanto isso, o Sam não sabia que a Sabrina tinha ido embora de Paris. Ele foi basicamente abandonado por ela porque ela achava que ele não se encaixaria na vida de celebridade que ela queria levar. Mas o fato é que quando Sam descobriu que ela tinha ido para Londres, ele vendeu todas as suas coisas e se mudou para Londres atrás de sua amada. Por conta de sua formação, o Sam acabou conseguindo um emprego bem rápido em Londres, e agora ele era bancário na Terra da Rainha. Ele convenceu a Sabrina de reatar com ele, e os dois chegaram até a se casar, mas foi só no religioso, porque no civil os dois continuavam solteiros. A verdade é que a Sabrina não gostava do Sam, ela só usava ele quando precisava e o descartava quando era conveniente. Aliás, durante todo o tempo em que estiveram juntos, a Sabrina sempre traiu o Sam. Bom, como eu falei para vocês, ela era uma mulher muito dedicada a atingir os seus objetivos. E realmente o seu plano de ficar famosa em Londres deu certo. Em pouco tempo ela já era considerada uma subcelebridade. E para conseguir finalmente chegar no topo da indústria, ela teve que mais uma vez terminar com o Sam para entrar em um relacionamento sério com um homem chamado Mark Walton. Mark Walton era nada mais, nada menos que o fundador de uma boy band irlandesa chamada Boyzone. Eu sei que provavelmente, assim como eu, você nunca ouviu falar nessa tal de Boyzone, mas pelo que eu pesquisei, eles eram tipo os Backstreet Boys do Reino Unido, e todo mundo que nasceu e cresceu na década de 90 conhece eles. Mas a história do Mark Walton não se limitou à sua boy band de adolescência, porque ele acabou se tornando um dos maiores produtores musicais do mundo. Ele chegou a trabalhar com Lady Gaga, One Direction, Jennifer Lopez e até mesmo com a Madonna. Então assim, o cara era multimilionário e super envolvido no mundo das celebridades do mais alto escalão mundial. E agora, ele era oficialmente namorado da Sabrina Coider, ou seja, a Sabrina chegou exatamente onde ela queria. Só para contextualizar, os dois se conheceram enquanto a Sabrina fazia um depósito bancário. Aparentemente, eles tinham conta em um mesmo banco, que evidentemente era uma agência exclusiva para clientes de alta renda. Mas a Sabrina havia conseguido abrir uma conta lá com a ajuda do Sam, que trabalhava na mesma rede bancária. Quando Mark viu a Sabrina, ele ficou encantado pela jovem e a convidou para um almoço. Lógico que a Sabrina tratou de pesquisar quem era o homem que estava a convidando para almoçar, e quando descobriu quem ele era, ela rapidamente deu o bote. Afinal, sabia que ali estava a sua chance de se tornar famosa. Com menos de um mês de namoro, a Sabrina e o Mark resolveram que era o momento de morarem juntos.
O Mark também passou a sustentar a jovem e tratou de apresentá-la para as pessoas certas, e rapidamente a Sabrina foi lançada como a mais nova socialite de Londres. Inicialmente, estava indo tudo bem com o casal e a Sabrina estava conseguindo realizar todos os seus sonhos. Mas aos poucos ela foi percebendo que todos os lugares que os dois iam, o Mark era a estrela e ela a mera coadjuvante. Todos davam atenção para ele, mas não se importavam com quem ela era. A verdade é que Sabrina não suportava isso. Ela acreditava que quando fosse lançada na alta sociedade londrina, ela se tornaria uma pessoa muito famosa e ela seria o centro das atenções. Ela não queria ser apenas a socialite namorada do produtor musical famoso. Ela queria mais e não estava disposta a esperar para ter mais. Então ela passou a questionar o Mark sobre isso. Ela brigava com ele todas as vezes que as pessoas davam mais atenção a ele do que a ela. E foi nesse momento que o Mark descobriu que a Sabrina era uma pessoa extremamente tóxica e narcisista. Agora sim, vocês estão lembrados que a Sabrina tinha um filho, né? Bom, nessa época ele estava com 8 anos de idade e como o Mark percebeu que a Sabrina andava muito irritada, ele pensou que talvez contratando uma babá para cuidar da criança faria com que a Sabrina tivesse mais tempo para ela e quem sabe assim ela relaxaria um pouco mais e se tornaria uma pessoa menos tóxica. Só que o efeito foi justamente o contrário, porque desde o primeiro dia em que a babá começou a cuidar de seu filho, a Sabrina ficou paranoica com a ideia de que ela queria roubar seu namorado. Ela tinha certeza que a intenção da babá era ter um caso com o Mark e tomar o seu lugar. Por conta de tudo isso, a Sabrina acabou demitindo a babá e o Mark acabou contratando outra. E não precisa ser nenhum gênio para descobrir que sim, a Sabrina ficou paranoica com essa babá também, e na verdade o problema não era com as babás, mas sim que ela se sentia completamente ameaçada por qualquer mulher que estivesse perto do Mark. Isso se repetiu por muitas vezes, a Sabrina sempre demitindo as babás por suas inseguranças e o Mark sempre contratando novas babás. Chegou a um ponto onde a Sabrina espalhou câmeras escondidas pela casa para descobrir se o Mark e as babás estavam se pegando enquanto ela estava fora, mas ficou bem claro que não. Nenhuma babá nunca deu em cima do Mark e nem o Mark dava em cima das babás. Mas mesmo com os vídeos provando que nada acontecia enquanto ela estava fora, a Sabrina continuava surtando com o Mark e com as babás, e chegou a um ponto onde ela agredia fisicamente tanto o namorado quanto as babás. O Mark obviamente não aguentou mais essa situação e resolveu terminar com a Sabrina. Após o término, ele se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, e acreditava que nunca mais veria a jovem novamente. A Sabrina, por sua vez, voltou correndo para o Sam, que estava esperando por ela. De verdade, eu não sei como ele quis voltar com ela depois de tudo, mas enfim, ele dizia que amava ela e sempre iria amar, não importava o que ela fizesse. Assim que a Sabrina voltou com o Sam, ela descobriu que estava grávida, e o Sam ficou muito feliz com a notícia. Ele tinha certeza que o bebê era seu, enquanto a Sabrina tinha certeza que o bebê não era dele, e sim do Mark. Tanto que ela informou o Mark sobre a gravidez e ele disse para ela ficar no apartamento que o casal morava e não se preocupar com o dinheiro, pois ela estava esperando um filho dele, então mesmo separados, ele continuaria bancando tudo e inclusive manteria o mesmo padrão de vida que a Sabrina estava levando antes deles terminarem. Só que 5 meses depois de descobrir que a Sabrina estava grávida, o Mark descobriu que ela havia voltado com seu ex-namorado, o Sam, e então ele solicitou que ela fizesse um teste de DNA para ter certeza que o bebê era dele. A Sabrina se recusou a fazer o teste de paternidade e disse que estava se sentindo muito ofendida com aquela situação. O Mark insistiu mais um pouco para ela fazer o teste e mesmo assim ela continuou se recusando. E foi então que o Mark resolveu cortar o dinheiro dela. Ele parou de pagar pelo aluguel de seu apartamento e também não fazia mais depósitos em sua conta corrente. E como vocês já devem imaginar, é a partir daqui que as coisas ficam perigosas. A Sabrina já estava acostumada com aquele padrão de vida e ela não iria aceitar descer de seu pedestal.
Como o Mark não cedeu às chantagens emocionais da Sabrina e voltou a bancá-la, ela resolveu que iria se vingar dele. E como vocês sabem, a Sabrina é uma pessoa bem obstinada com os seus objetivos, né? A primeira coisa que ela fez foi registrar inúmeras denúncias por violência doméstica contra o Mark. Ela também disse aos policiais que tinha recebido mais de 60 mensagens ameaçadoras do Mark e que ele não queria que ela prosseguisse com a gravidez. Obviamente, a polícia investigou tudo isso, mas obviamente também não deu em nada, porque eles não encontraram nenhuma evidência que desse respaldo para aquelas denúncias. Depois disso, ela pegou uma lista de contatos de todas as celebridades que o Mark trabalhava e ligou ou mandou mensagem para uma por uma. Ela passou a espalhar a informação de que o Mark era um pedófilo e que tinha abusado sexualmente do gato dela. Só que, primeiro, o Mark não era um pedófilo, e segundo, a Sabrina não tinha nenhum gato. Pois é, eu não sei se alguma destas pessoas que ela ligou acreditou nela, mas eu sei que ela ligou até para Lady Gaga, e tudo isso estava atrapalhando demais os negócios do Mark. Porque esse tipo de situação é complicada e arranha a reputação de um produtor tão famoso quanto ele, né? Enfim, fora tudo isso, ela também não parava de fazer denúncias na delegacia contra o ex-namorado. Ela chegou a registrar 30 denúncias contra o Mark, só que chegou a um ponto onde a polícia a notificou sobre essas denúncias falsas, e que se ela continuasse com isso, seria ela quem teria problemas com a justiça. Então a Sabrina acabou recuando um pouco do seu plano de se vingar do Mark. Mas uma coisa que ela não recuou era de continuar sendo uma socialite londrina. Só que agora ela não tinha mais o dinheiro do Mark, então ela passou a gastar todo o dinheiro do Sam e estourar todos os seus cartões de crédito. Afinal de contas, a vida de uma socialite não é nada barata, e a Sabrina jamais desceria do seu pedestal. Tanto é verdade que, mesmo falida, a Sabrina conseguiu participar da Semana de Moda de Paris em 2014. Tudo isso estourando todos os limites de crédito que ela e o Sam tinham, é claro. Na Semana de Moda de Paris, a Sabrina parecia estar por cima da carne seca. Ela tirou foto com as celebridades mais badaladas do momento e fez de tudo para continuar passando a imagem de uma socialite londrina rica e famosa. A vida da Sabrina continuava agitada e ela não tinha tempo para cuidar de seus filhos. Então ela decidiu contratar uma babá. E é nesse momento que nós introduzimos uma outra pessoa nesse caso. Sophie Lyonnais respondeu ao anúncio para a vaga de babá e então passou a cuidar dos filhos da Sabrina. Sophie Lyonnais nasceu no dia 7 de janeiro de 96. Então, assim como eu, a Sophie era capricorniana. A Sophie, pessoal, nasceu na França, mas aos 20 anos de idade, ela teve a oportunidade de participar de um programa chamado Au Pair. E desta forma, ela se mudou para Londres, na Inglaterra. Ela era uma jovem muito tímida e estava bastante assustada com a ideia de morar em um outro país. Mas ela viu isso como uma oportunidade de aprimorar o inglês. E em 2016 ela fez as suas malas e partiu para a Inglaterra. A Sophie era uma pessoa muito doce e que adorava crianças e animais. Bom, o programa de Au Pair, como muitos sabem, é um programa de intercâmbio onde a pessoa que participa do programa recebe abrigo de uma família local e uma pequena ajuda de custo semanal em troca de seus serviços como babá. Infelizmente, a família para a qual a Sophie foi designada foi para a família da Sabrina Couder. No começo foi tudo às mil maravilhas. A Sophie acreditava que estava trabalhando para uma celebridade famosa do Reino Unido e tinha também a questão da Sabrina ter morado por muitos anos na França. Então elas tinham uma cultura meio que parecida, e quando a Sophie tinha dificuldade com alguma palavra em inglês, a Sabrina estava pronta para ajudá-la, afinal o francês era a primeira língua da Sabrina também. A Sabrina estava sempre ensinando a Sophie a se maquiar e arrumar os cabelos, e a princípio as duas ficaram bem amigas, e a Sophie já estava se sentindo em casa. As coisas começaram a ficar estranhas quando a Sabrina e o Sam começaram a abusar da boa vontade da Sophie. Eles não faziam mais nada e tudo ficou a cargo da babá. Ela lavava, passava, cozinhava, limpava a casa, cuidava das crianças e até lavava o carro da família aos fins de semana. A Sabrina e o Sam estavam realmente explorando a garota. Por tudo isso, o casal pagava a Sophie apenas 50 libras por semana,
o que é muito pouco por todo o serviço que ela estava fazendo. Principalmente se considerarmos que estamos falando de Londres, a cidade mais cara da Inglaterra. Só que se tava ruim, podia piorar, viu? Porque com o passar do tempo eles pararam de pagar até essas 50 libras por semana e a menina acabou tendo que trabalhar de graça para o casal. A Sophie era muito tímida, ela era de origem humilde e não tinha coragem de bater de frente com a Sabrina e cobrar pelo seu salário. Principalmente porque a Sabrina estava sempre lembrando a jovem de que ela deveria ser grata por ter um teto para morar e comida para comer. Só que conforme o tempo foi passando, a Sabrina proibiu a Sophie de se alimentar em casa, e como ela também não recebia salário, ela não tinha nada para comer e acabava pegando só o que sobrava ali no lixo ou até mesmo na mesa da família. E temos que lembrar que ela estava em um outro país onde ainda mal sabia o idioma, então ela não conhecia ninguém que pudesse ajudá-la. Eu sei que podemos facilmente pensar, por que ela simplesmente não saiu daquela casa e pediu ajuda para alguém? Mas como eu disse para vocês, a Sophie era extremamente tímida e não conhecia ninguém naquele país. Fora o fato de que a Sabrina era extremamente manipuladora e a todo momento fazia pressão psicológica sobre a menina, sempre usando o pretexto de que se ela desistisse do programa de au pair, ela decepcionaria os seus pais. E a pior coisa que tem para um pai e uma mãe é se decepcionar com os filhos. De verdade, eu não tenho nem palavras para descrever tamanha crueldade dessa mulher, ela jogava baixo demais. Inclusive, durante todo esse período, a Sophie esteve em contato com a sua mãe por telefone, mas ela nunca dizia sobre o que estava acontecendo. Ela só dizia que sentia falta da família e que não via a hora de acabar o programa de au pair para ela poder voltar para casa. A sua mãe, sem saber de nada que sua filha estava passando, sempre confortava a garota, dizendo que já estava acabando e que no final das contas seria muito bom para o currículo da jovem ter terminado o programa de au pair e também ser fluente em um segundo idioma. A Sabrina utilizava essa situação ao seu favor e sempre lembrava a menina de que ela não poderia decepcionar a sua mãe. Bom, a essa altura, a Sabrina estava cada vez mais sem dinheiro e foi então que a paranoia dela envolvendo Mark voltou. A gente já sabe que a Sabrina era meio perturbada, né? Mas eu nem sei o que dizer sobre o que eu vou relatar a seguir para vocês. Do nada, a Sabrina estava convencida de que a Sophie, sua babá, estava tendo um caso com o seu ex-namorado Mark. Agora me diz como, se a essa altura a Sophie nem saía de casa, ela estava fraca e passava 24 horas atendendo as demandas da Sabrina e do Sam, fora que o Mark estava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então assim, seria impossível que ela tivesse conhecido o Mark e tivesse tendo um caso com ele. Até porque se isso tivesse acontecido, provavelmente ela nem estaria mais naquela casa, porque o Mark com certeza teria ajudado a jovem a escapar da Sabrina. Mas incrivelmente ela estava obcecada por essa ideia de que sua babá estava tendo um caso com o seu ex-namorado milionário. Os delírios da Sabrina estavam tão fora de controle que chegou um momento em que ela acreditava que a Sophie não era uma babá do programa de au pair, e sim que ela estava trabalhando com o Mark e tinha se infiltrado em sua casa a mando do seu ex-namorado. Essa situação, pessoal, perdurou por meses e as coisas ficaram tão extremas que a Sophie finalmente tomou coragem e pediu para sua mãe que comprasse uma passagem para ela voltar para casa. Ela não contou sobre os abusos, mas disse que estava muito infeliz naquela casa e a mãe da Sophie comprou a passagem e disse para sua filha voltar imediatamente para a França. Só para contextualizar, isso já era setembro de 2017. E a Sophie estava na casa da Sabrina desde 2016, então já fazia um ano que a jovem estava sofrendo esses abusos. Inclusive, no dia em que a Sophie ligou para sua mãe, a Sabrina arrastou a menina até a delegacia e na frente dos oficiais, ela gritava com a Sophie, ordenando que ela confessasse que havia se infiltrado em sua casa a mando do Mark. Os oficiais então levaram a Sophie até uma sala de interrogatórios e perguntaram a ela se aquilo que a Sabrina estava dizendo era verdade. A Sophie disse aos policiais que não conhecia nenhum Mark e que não era verdade o que a Sabrina estava dizendo. Mas infelizmente ela não relatou aos policiais sobre os abusos que estava sofrendo.
e por conta disso os policiais liberaram as duas para irem embora. A Sophie voltou para casa com a Sabrina, mas a partir daquele momento a Sabrina estava obstinada a tirar uma confissão da jovem. Assim que chegaram em casa, a primeira coisa que a Sabrina fez foi tirar o passaporte e a passagem de avião que a mãe da jovem havia comprado para ela. A partir daquele momento, ela não poderia sair do país enquanto não confessasse que era uma infiltrada do Mark. A Sabrina e o Sam também decidiram que a melhor coisa a se fazer com a Sophie era mantê-la trancada em um quarto escuro, e é isso mesmo que eles fizeram. Eles trancaram a jovem em uma espécie de quartinho de bagunças que tinha na residência, onde a Sabrina faria interrogatórios com a jovem todos os dias, até que ela confessasse o seu envolvimento com o Mark. Todos esses interrogatórios foram gravados porque a Sabrina queria ter a prova caso ela confessasse para poder ir até a delegacia. O problema é que a Sophie não estava envolvida com o ex da Sabrina, então ela não iria confessar algo que não tinha feito. Todo esse martírio durou 12 dias, e no começo era só a Sabrina interrogando a jovem, mas conforme os dias foram passando, o Sam também começou a interrogar a Sophie e fazer várias acusações. Durante todo esse período, a Sophie não tinha forças para falar mais nada, e a única coisa que é perceptível nas gravações é ela sussurrando que não conhece o Mark, que nunca o viu, e implorando que a Sabrina deixasse ela ir embora. Chegou a um ponto onde o Sam até ameaçou abusar sexualmente da jovem, e ela estava apavorada com tudo aquilo. Imagine só, você preso em um lugar escuro, sendo ameaçado todos os dias. É assim, inimaginável a dor e o desespero que essa menina sentiu. Fora tudo isso, teve também a violência física, porque durante todos os interrogatórios, a jovem era chicoteada, chutada e estapeada pelo Sam e pela Sabrina. E como eles viam que não estava adiantando, porque a jovem não confessava o que eles queriam que ela confessasse, eles resolveram que seria eficaz afogar a menina. Então, por várias vezes, eles arrastavam a jovem até o banheiro e forçavam a sua cabeça dentro da banheira e a seguravam lá dentro até que ela perdesse os sentidos. No 8º dia, a Sabrina tirou uma foto da Sophie e ela estava irreconhecível. Ela estava há dias sem comer nada e sofrendo toda aquela violência. Era visível na imagem o quão debilitada a jovem estava. No 12º dia, após não aguentar mais toda aquela violência e acreditando que se fizesse o que a Sabrina queria, ela seria finalmente libertada, a Sophie confessou que estava envolvida com o Mark. A Sabrina então ligou uma câmera e pediu para que a jovem confessasse em frente à câmera. A Sophie simplesmente sentou em frente àquela câmera e confessou tudo o que a Sabrina queria que ela confessasse. Ela acreditava que depois disso estaria livre, só que na verdade ela estava enganada, porque depois de confessar, a Sabrina e o Sam decidiram que era hora de acabar com a vida da jovem. Embora a causa da morte não tenha sido confirmada devido ao estado do corpo da Sophie, os médicos legistas acreditam que ela tenha sido afogada na banheira da residência, mas isso era uma suposição, porque não tinha como comprovar a causa da morte e nem mesmo se ela estava morta no momento em que eles tentaram se livrar do corpo da jovem. E eu digo isso porque a maneira que eles encontraram de se livrar da Sophie foi fazendo uma fogueira e cremando os seus restos mortais ali mesmo no quintal da residência. Bom, eles iniciaram a fogueira e perceberam que o cheiro estava horrível. Obviamente não iria cheirar bem, né, gente? Então eles decidiram fazer um churrasco ao lado da fogueira e colocaram algumas coxas de frango para assar. Isso para tentar despistar o cheiro do corpo queimando na fogueira. Só que não adiantou. Os vizinhos podiam sentir aquele cheiro de algo queimando e também viram uma labareda de fogo muito alta no quintal do casal. E resolveram então chamar o corpo de bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, o Sam disse que estava queimando uma carcaça de ovelha. Obviamente os bombeiros ficaram meio desconfiados e resolveram apagar o fogo. Assim que o fogo foi apagado, eles encontraram em meio às cinzas o óculos da Sophie, o seu nariz e os dedos das suas mãos. Imediatamente a polícia foi chamada e ambos foram presos ali mesmo no local. A promotoria tinha muitas provas contra o casal
eles tinham a fogueira com os restos da Sophie, além de, claro, as filmagens que a Sabrina fez do interrogatório da Sophie. Mesmo com tudo isso, o casal se declarou inocente e foram encaminhados para uma análise psiquiátrica para saber se estavam ou não aptos a serem julgados pelos seus crimes. O psiquiatra designado pela corte britânica atestou que ambos sofriam de transtorno de personalidade limítrofe e transtorno delirante. De qualquer forma, ele considerou o casal apto a ser julgado, e desta forma eles foram a julgamento. Durante todo o julgamento, um jogou a culpa em cima do outro. A defesa do Sam alegou que ele foi manipulado pela Sabrina e que não tinha nenhum tipo de envolvimento com a morte da Sophie, e a defesa da Sabrina fez o mesmo, botando toda a culpa no Sam, dizendo que a Sabrina, inclusive, era vítima de um relacionamento abusivo. O Mark também foi chamado para testemunhar e ele confirmou que nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a Sophie, e que tudo que a Sabrina estava alegando era puramente um delírio da cabeça dela. Ele disse que se sentia muito culpado pela morte da jovem, porque afinal de contas, a Sabrina usou o seu nome como desculpa para fazer o que fez, e terminou o seu depoimento dizendo que a Sophie estaria para sempre em suas orações. No final do julgamento, o júri considerou o casal culpado, e o juiz sentenciou os dois à prisão perpétua com um mínimo de 30 anos para pedido de liberdade condicional. E nesse caso, eu espero que eles nunca consigam essa liberdade condicional, porque o que eles fizeram foi cruel demais. A Sophie era uma menina doce, tímida e vulnerável, e acabou sendo vítima da loucura desses monstros. Mas e você? O que você achou desse caso? Você também ficou impactado com tamanha crueldade? Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.